Salve, nação corintiana, novamente no canal, trazendo um giro de informações do Corinthians, trazendo para vocês um cortezinho do programa da Renata Fã, tecendo elogio para o holandês Memphis Depay e também do craque Neto aí, os donos da bola, preocupado com a possível saída de Yuri Alberto para o futebol inglês. Então, bora juntos conferir o vídeo? Fazendo gols, entrosou legal ali com o Yuri Alberto. Ele é uma das grandes soluções. Se o Corinthians está na Libertadores, se conseguiu ter o artilheiro do campeonato e não sofrer mais, muito por causa do Memphis Depay. A chegada dele ela foi impressionante, assim, a mudança de comportamento do time, a tranquilidade para o Yuri Alberto, que teve um pouquinho mais de liberdade, o meio de campo também construindo muito. A gente falou essa semana aqui que o próprio sistema defensivo do Corinthians passou a sofrer menos, porque você tem um meio de campo que fica mais com a bola, que constrói mais. O Garro, como todos os jogadores, é uma natural, não é uma crítica, tem as oscilações durante uma temporada, mas ele também voltou a jogar bem nessa reta final. E aí, obviamente, os dois jogadores lá na frente com velocidade, que é o caso do Yuri Alberto. Boa finalização e a inteligência e movimentação, e tecnicamente o Depay é um jogador diferente, acabou fazendo com que o Corinthians chegasse a esse momento da temporada com uma classificação para a Libertadores. Firmino cairia bem no Corinthians? Ô menino lindo, hein? Ô menino lindo. Loirão, cairia bem, porque é um jogador que tem experiência, sabe jogar também fora da área, daria muito certo também com a camisa do Corinthians. Agora, o Yuri Alberto disse no apito final, né? Tem aí, Cascão? Quer colocar? Então coloca aí, vamos lá, coloca aí. Eu tenho um grande sonho de jogar na Europa. Eu fiquei no Zenit lá e acabei voltando porque eu não poderia jogar campeonatos europeus por conta da guerra. E eu tenho um grande sonho. Estou muito feliz aqui no Corinthians, mas acho que se vier alguma coisa que beneficie o Corinthians e a mim também, a gente está aberto. Prioridade Inglaterra. Prioridade Inglaterra. É o teu estilo. Vamos lá, ele disse no apito final, que é um programa de domingo, e que domingo tem... A verdade, eu sei que o West Ham vai meter 25 milhões de libras para tirar ele. E o que o Corinthians tem 50% e o Zenit tem 50%. Isso é o que foi feito na diretoria passada, né? A gente não sabe a fundo, eu acho que nem o Corinthians sabe a fundo como é que foi a negociação dele, a volta dele, a saída dele para o Zenit, para o Corinthians. Porque foi tantos jogadores do Corinthians nessa negociação que eu acho que nem o maior diretor jurídico do Corinthians, que para mim é o herói foi o maior diretor jurídico em relação ao Corinthians e tem que ser o presidente do Corinthians na próxima eleição, no meu ponto de vista. O Yuri Alberto hoje dificilmente dá para segurar 30 gols, é artilheiro do Brasileiro. 14 gols. 14 gols, é vice-artilheiro da Sul-Americana. O que pensar de uma negociação como essa, que o Corinthians não tem como ficar com ele? Vem uma proposta de 25 milhões de libras, que é quase 120 milhões de reais. Não, 200, imagina, 200, né? dá 200 milhões. O Corinthians vai ficar com os 95 milhões. Né? 95 milhões, 96 é a mesma coisa, né, Cascão? 95 milhões, cara, é quase insano e impossível achar que o Yuri Alberto vai permanecer no Corinthians daquilo que ele vai fazendo. Veloso, Souza e Pedro Ramiro. E principalmente na entrevista já ele deixa claro que é o sonho dele, né? Jogar no futebol inglês. E como a proposta vem de lá, e é uma proposta muito boa. Você faturar aí perto de 200 milhões com o Yuri, o Corinthians tendo 50%, e a gente sabe que o Corinthians precisa vender, precisa fazer o caixa financeiramente até para contratar para o ano que vem. Então não tenho dúvida que, como é desejo do jogador, não tem como o clube segurar, né? O Yuri deixou claro que ele tem esse sonho, chega a proposta, uma proposta muito boa. Então eu acho que ele está se despedindo no domingo do Corinthians, depois ele vai realizar o sonho dele de jogar a Premier League. E é merecido, e o torcedor corintiano pode ficar bravo com aquilo que eu vou falar, que não tem problema nenhum. Eu acho que esse cara, ele tem 23 anos, esse cara, ele modificou, né, o meu pensamento até em relação a críticas a determinados jogadores. Eu acho que eu tenho que ter um pouco mais de equilíbrio nesse momento aí, sacou? Porque as minhas críticas em relação a ele, é aquele chute que ele deu para o Atlético, é umas coisas que ele mesmo proporcionou. E o problema é dele, meu irmão. Perdeu, jogou mal, perdeu, é porrada, irmão. É assim que eu lido do meu estilo. O Veloso tem o dele, o Souza tem o dele, cada um tem o seu, meu irmão.
entendeu? Só que é o seguinte, esse cara ele passou problemas psicológicos, né? Tanto que o pai ajudou, a Elô, todo... Trazendo para vocês um giro de informação do Coringão e vamos começar falando um pouquinho do desempenho do Corinthians na reta final do Campeonato Brasileiro, com alguns destaques, entre eles a contratação do atacante holandês Memphis Depay. Parece que o Memphis não é holandês, parece que é brasileiro, de tão bem ambientado que ele está, tanto no Corinthians quanto no Brasil. No Corinthians, dentro de campo, ele tem apresentado uma qualidade técnica surreal, tem dado assistência, tem marcado os gols. Por exemplo, contra o Bahia, marcou 2 golaços, 2 gols de craque, de quem conhece. Tem um nível técnico muito alto. Quando não tá com a bola, recompõe, faz o sistema tático muito bem. Então, esse Memphis Depay tá realmente, se ele continuar no Corinthians ano que vem, vai nos ajudar muito. E sem contar que o cara entendeu o que é Corinthians, já foi até as comunidades, conhecer as pessoas, conheceu o igual ele falou que gosta de conversar, conversa com o diretor de terno, até a pessoa da comunidade. É um cara simples, veio da pobreza, né? Um cara que venceu na vida, foi na quadra Gaviões da Fiel. Então o Memphis caiu na graça do torcedor corintiano e não vai demorar muito para se tornar um grande ídolo. E também craque Neto aí muito preocupado com a possível saída de Yuri Alberto, porque Yuri já falou em diversas entrevistas, inclusive até pro Neto mesmo. Depois ele concedeu entrevista para o Benjamin Bach, falou a mesma coisa que falou no apito final, porque ele tem um desejo de jogar a Premier League. E geralmente os jogadores que estão na Premier League têm sido convocados para a seleção brasileira. Não é segredo para ninguém que Yuri também tem o objetivo de ir para a seleção brasileira. Então uma coisa busca a outra, apesar que o presidente do Corinthians, Augusto Melo, disse que não vai mexer no elenco ano que vem, não vai sair ninguém. E é impossível acreditar nisso. No papel do presidente, acho que ele tem toda a razão em falar, porque precisa mostrar pulso, precisa mostrar firmeza, mostrar enfrentamento, coragem, determinação, né, passar isso para a torcida. Porém, a nossa moeda, ela é muito desvalorizada. Se o dólar está muito acima do real, você imagina o euros e a libra. Se chegar uma proposta no Corinthians, pode anotar o que eu estou falando aí, galera. Chegar uma proposta no Corinthians de 30 milhões de libras, que isso corresponde a mais de 100 milhões de reais, e Roberto vai embora. Futebol, hoje em dia, principalmente, é negócio. E o jogador vai colocar na balança uma série de coisas. Ó, indo lá pro futebol inglês, ele tem a chance de fazer uma ponte direto para a seleção brasileira, certo? Ele vai, junto com a família dele, ele tem expectativa, objetivo de fazer uma construção ao longo do tempo da carreira, para no final estar tranquilo, tanto ele como sua família. Então ele vai ter a oportunidade de ganhar muito mais jogando, por exemplo, no Nottingham Forest, dando só um exemplo aqui, né? Vai ter a oportunidade de ganhar muito mais. Então o jogador não vai, o Corinthians, vamos lá com o presidente falar, não, o Nottingham Forest ofereceu 30 milhões de libras, aí ele não vai, certo? Só que a carreira do futebol, a carreira do jogador, ela é uma carreira que tem seus perigos. Ele não vai, sofre uma lesão gravíssima aí no início do Campeonato Paulista. O que vai acontecer? E o Roberto pode perder o ano e não jogar mais, né, nesse ano de 2025. Por exemplo, estou dando um exemplo só para fazer alusão aos fatos. Ele pode jogar mais e aí, valendo 25, 30 milhões de euros ou de libra, passa a não ficar valendo nada. Então tem tudo isso, o jogador vai ter que sentar com a família, com o empresário, né, as pessoas que o representam, para analisar com muita calma. Mas, para o torcedor corintiano, se o Roberto ficasse, seria muito bom, porque ele tem um entrosamento tático, técnico com o Memphis Depay incrível. Então, se ele ficar, ele que passou a maior parte do seu tempo no Corinthians, sua carreira no Corinthians, e num momento difícil, um momento de troca de presidente, um momento de sair de jogador, chegar jogador, que o Corinthians passou por uma grande reformulação no início desse ano.
saíram 12 atletas e chegaram 12 atletas. Então, agora, com essa reconstrução, a partir de 10 meses de trabalho do presidente Augusto Melo, o Corinthians hoje é um time formatado. É um time que já tem a coluna dorsal. É um time que já tem esqueleto. Chegando aí, segundo a presidência, segundo aí a diretoria do Corinthians, que ano que vem vai trazer mais 3 jogadores midiáticos, 3 jogadores galácticos. Na minha modesta opinião, acho que o Corinthians deveria trazer mais. Precisava de um zagueiro, um lateral, um meia, um atacante. Já deu 4. Um atacante, caso o Roberto não vá embora. Se o Roberto sair, gente, vamos lá. Não adianta vocês colocar o Romero para substituir o Roberto. Porque não há possibilidade nenhuma. Porque o Romero, infelizmente, não tem capacidade técnica para ser titular com a camisa do Corinthians. Quanto mais substituir um jogador com a capacidade que tem o Roberto. Então o Corinthians, se no caso, que isso pode acontecer, é previsível, de Roberto deixar o Corinthians precisa buscar 2 atacantes. 2 atacantes não para preencher elenco, preencher grupo. 2 atacantes titularíssimos, do nível de Roberto e Memphis Depay. Porque se não contratar, não vai conseguir ser campeão de um título nacional ou de um título internacional. Por exemplo, o último título que o Corinthians ganhou foi o Campeonato Paulista de 2017. Até hoje, nunca conquistou mais nada. Então o Corinthians, se não reforçar com a saída de Roberto, não vai continuar não conquistando. E se reforçar, né, pode ter a chance de ganhar uma Copa do Brasil, um Brasileirão, são títulos nacionais. E pode ganhar um título internacional, por exemplo, a Libertadores. Então o Corinthians precisa tomar muito cuidado para não deixar jogadores ir embora, que está fazendo toda a diferença. Sobre Gabriel Moscardo, ele foi emprestado, o PSG comprou ele do Corinthians em janeiro, certo? E só que no PSG ele não jogou nem o jogo. O PSG emprestou ele para o Rennes. Lá ele jogou apenas 2 jogos. Um jogo ele jogou 1 minuto, outro jogo ele jogou apenas 10 minutos. Então o PSG quer rodagem, quer minutagem do jogador. Como ele não está jogando o Rennes, ele vai acabar voltando no PSG. E o Corinthians está de olho para repatriar o jogador por empréstimo, né? Para jogar no meio campo do timão. E joga muito esse garoto, hein? Tem apenas 19 anos, é um craque de bola. Se ele chegar no Corinthians, com certeza, não sei quem vai sair, mas o Gabriel Moscardo será titular, que é meio de campo do Corinthians, será. E aí você pega um camisa 10 com a categoria que tem o Rodrigo Garro, com ataque veloz, rápido, técnico, né? Como o Roberto e Memphis Depay, tem tudo para ser sucesso. E aí, fiel, o que vocês acham desse projeto, né, do Coringão para 2025? Ano que vem temos chance real aí para ganhar um título de expressão nacional ou internacional? Deixa aqui no canal a sua opinião, deixa o seu like, deixa a sua inscrição, ativa a notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.